Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à vossa lição número 29, aqui da oficina do palco. Estamos a chegar ao fim, estamos na antepenúltima lição. Efetivamente, vamos hoje falar aqui do pós-palco. E mais uma vez trago aqui reflexões baseadas no exercício teatral, um exercício teatral baseado na arte de restabelecer o conforto e a intimidade após a cena clímax, não é? Que aparece aqui como um aspecto fundamental. Ou seja, no fundo, depois da atuação, depois de ao fim e ao cabo termos tido uma cena, termos tido uma peça de teatro e os atores ao fim e ao cabo terminam, digamos, a sua atuação em clímax, em que chegamos ao ponto essencial, há que manter e restabelecer o conforto e intimidade entre os atores, até porque haverá outras cenas, haverá outros espetáculos, haverá outras oportunidades e há que de alguma forma restabelecer aqui todas as dinâmicas, as estruturas e haver uma estabilização emocional. E portanto também aqui há um exercício do pós-palco, algo que poderá ajudar nessa fase, que poderá ajudar a estabilizar e que também traz aqui um conjunto de técnicas do pós-palco, do após-atuação. E o objetivo é criar continuidade emocional e física, respeitosa e verdadeira, após cenas intensas, fortalecendo a conexão para futuras atuações. Isto serve muito também para aquilo que tivemos a falar nas lições anteriores, ou na última lição, que tinha a ver com cenas íntimas, e aqui há muito esta necessidade objetiva de restabelecer, digamos, o equilíbrio e novamente a boa relação entre os atores para depois poderem voltar a colaborar e cooperar em cenas que venham a fazer posteriormente em novos contextos. E portanto, basicamente, esse é o objetivo desta lição do pós-palco. Portanto, o primeiro passo é sempre o respeito e o cuidado pós-clímax. Tem a ver também com uma necessidade que nós devemos interiorizar de autocuidado, autoestima, de sermos capazes de nos recuperar daquilo que foram interações ou ligações que tivemos mais ou menos intensas e sabermos fazer aqui aquilo que é um bocadinho a depuração, um momento de calmia, um momento em que restabelecemos as nossas energias e nos preparamos um pouco para aquilo que vem a seguir, para novas cenas, para novas atuações, onde devemos demonstrar o respeito e cuidado com o parceiro após cenas intensas, onde devemos ter efetivamente essa cautela, esse cuidado e ao mesmo tempo esse conforto que devemos dar ao outro relativamente àquilo que é a nossa relação em palco, para que tudo acabe por cair no sítio certo e para que se possa desenvolver essa mesma relação e ligação interna. Depois é importante aqui que a imagem deixada após a cena é muito importante quanto à própria atuação, ou quanto à própria atuação, ou seja, aquilo que resulta da nossa interação, do nosso contacto, daquilo que foi, ao fim e ao cabo, a atuação em palco, é igualmente importante, ou continua, digamos, naquilo que é o pós-palco ou a situação posterior. Ou seja, é importante que haja aqui uma interligação entre esses elementos e que haja um processo de continuidade. Ou seja, aquilo que vivemos, que sentimos e que foi importante, que tenha então uma continuidade após a cena e que sintamos esse mesmo prolongamento de relação. Aqui um exercício que pode ser interessante, o toque leve no braço ou no ombro do parceiro para simbolizar acolhimento, um abraço, uma situação de carinho, de interligação, digamos, de reconciliação e ligação, que pode ajudar e cimentar aquilo que é uma relação de palco que se deve manter para além daquilo que foi, obviamente, a saída de cena, os aplausos, o momento em que recolhemos o carinho do público e depois entre nós, atores, nos reconfortamos relativamente àquilo que foi a cena intensa, um momento de triunfo, digamos assim, após esse momento de espetáculo em que o espetáculo terminou. Portanto, basicamente é isso que devemos fazer em termos de respeito e cuidado pós-clímax. Portanto, restabelecer esse conforto, reconhecer a necessidade de restaurar o conforto emocional, esse é um aspecto fundamental. Primeiro, o reconhecimento de que temos efetivamente uma necessidade de voltarmos a nós mesmos e de restaurar essa necessidade e esse conforto emocional. Devemos também, dentro do palco, ou exercício dentro do palco, o gesto simbólico, como uma massagem leve nas costas, ou seja, termos ali uma interação que seja também física, porque o processo de palco é um processo essencialmente físico, a partir do corpo, e portanto o contacto físico, o sentir a mesma emoção e o quase que normalizar e integrar, digamos, as emoções e sensações através do corpo, são absolutamente essenciais, quer do ponto de vista espiritual, quer mental, para enfrentar novos desafios. Portanto, isto dentro do palco, fora do palco, mensagens respeitosas,
reforçando a conexão, que haja aqui um elemento de entendimento mútuo, de reforço dessa mesma confiança e qualidade de ligação. E, claro, a verbalização foi incrível, a nossa cena foi espetacular, foi ótimo, foi reconfortante, portanto, tudo isso também entrar dentro daquilo que é o diálogo e a dinâmica entre os dois atores. Depois, reativar a conexão emocional, usar a memória emocional da cena para reacender a energia, voltar à cena, de alguma forma reintegrar as mesmas energias, sensações e tudo aquilo que foi o momento cénico, porque estamos aqui num momento de términos, mas também num momento de integração e de sentimento, e é muito importante que haja este tempo de reflexão, de análise, de assimilação energética, de sensação e sentir daquilo que foi algo que anteriormente nos deu uma capacidade e uma vontade imensa, e no fundo aqui este método do ator de topo tem a ver com isso, não é? Tem a ver com esta completude, ter o início, o meio, o desenvolvimento e o clímax, e também é depois esta integração de energia. Um exercício que podem fazer é alternar entre clímax vivido e temas mais leves do personagem, ou seja, fazer aqui um bocadinho uma recordação daqueles momentos mais leves, mais simples. E é engraçado como às vezes no final de certos filmes temos este tipo de tension release, não é? Depois de ter terminado a peça, aquele momento, digamos, em que as pessoas incorporam esse lado mais leve, mais simples, porque de alguma forma permite reativar e continuar a conexão emocional. Portanto, criar um novo espaço emocional para estas novas cenas e isto ser também uma continuidade, ou seja, depois do clímax haver aqui um momento de continuação, de manutenção ainda dessa energia positiva que foi criada ao longo do tempo. Depois, provocar a próxima cena, o próximo filme, a próxima peça teatral, o próximo momento, provocar essa próxima cena a partir desta mesma energia. Ou seja, muitas vezes pegar naquilo que já aconteceu e que foi positivo, que integramos, que sentimos, que foi intenso, que foi interno, e depois projetarmos isso para futuras atuações, momentos que vêm posteriormente, e usar isto como um catalisador, como um princípio que nos vai impulsionar para novos palcos e para novas cenas e para novos momentos dramáticos e de transformação, e partir precisamente daquilo que é a experiência feita e tudo aquilo que nos trouxe de fundamento, profundidade, de estrutura àquele momento que tivemos em palco e que foi tão importante e construtivo para nós. Portanto, usar todas essas energias, ligar, perceber que há um vínculo construído que gera expectativa dramática e que gera continuação, e tudo isso faz-nos realmente desenvolver e pensar e partir para o momento seguinte em que tudo se vai transformar novamente e em que nos vamos sentir mais fortes, mais concentrados e novamente pegar naquela energia para fazer novas cenas. Usar os olhares, os gestos, as falas, retomarem o que foi vivido, estruturarem-se a partir daquilo que foi sentido, daquilo que é interno, mas que também é de troca, de partilha, de olhares, de gestos, de falas, que ajudem a retomar o que foi vivido. Exemplo, um olhar intenso ou um toque breve que surgirá e que designará a continuidade. Resumo da prática: respeito e cuidado que mantenha a confiança entre atores, ok? No fundo aqui esta é a base do respeito e do cuidado é aquilo que mantém a confiança e a estrutura entre os atores. Por um outro lado, também sermos capazes de restabelecer o conforto como algo essencial nas cenas intensas. É preciso perceber que quando há um clímax, quando há um momento de maior elevação, em que há um maior investimento cénico e emocional, há sempre que restabelecer o conforto, pois ele é essencial para a continuidade dessas cenas. A memória como um aspecto emocional, a memória emocional que enriquece as futuras interações, portanto é muito importante essa memória. Aliás, esta memória das Gestalt, estes momentos, é aquilo que nos fortalece e nos podemos dizer que é o milestone, ou que é as pedras-toque daquilo que é o nosso trabalho, a nossa transformação enquanto atores. Depois a alternância entre a tensão e a intimidade, não é? Entre momentos de tensão e momentos de intimidade, que criam ao fim e ao cabo a profundidade da atuação. Portanto, haver aqui também esta alternância entre momentos de maior tensão emocional com momentos de maior portanto, intimidade, momentos em que estejamos mais frágeis, mais vulneráveis, mais expostos. Ambas as situações a alternarem e ajudarem a formalizar ou formar aquilo que é a nossa própria estrutura enquanto atores. Dica criativa: ferramentas digitais, grave cenas, reações para analisar o impacto emocional, os áudios e trilhas para reconstruir a emoção da cena em ensaio, compartilhe feedbacks por mensagens ou vídeos curtos entre atores, ou seja, ter aqui também uma preocupação de
para além de fazer as cenas, para além de sentir, para além de ter a sua memória interna e afetiva acerca daquilo que aconteceu, ter também uma preocupação objetiva de gravar mesmo determinadas passagens ou momentos para depois, posteriormente e de uma forma mais profissional e técnica, efetivamente analisar essas cenas sob o ponto de vista da reação, do impacto emocional. E por isso o uso de áudios e trilhas para a reconstrução dessas emoções e das cenas mesmo em período de ensaio é importante. E depois, obviamente, com base nisto, compartilhar feedbacks por mensagens, vídeos curtos entre atores, estabelecer aqui um chat, digamos um motor tipo WhatsApp, em que uma conversa, no fundo uma partilha de conversa online que permita discutir e aprofundar estas mesmas temáticas e sensações. Dito isto, a aplicação à vida, e portanto, assim como no palco em geral se pede respeito nos momentos intensos, também aqui, quando estamos no teatro, nas cenas, no mundo cênico, é igualmente importante que tenhamos esse respeito após os momentos intensos, que haja uma comunicação sincera e importante acerca dessas mesmas realidades, que haja um uso da memória emocional como fonte de aprendizado, portanto, isso é muito importante, e, portanto, deve sempre pautar-se por ser uma atuação verdadeira que começa com o cuidado mútuo. Portanto, não há dúvida nenhuma que deve haver esse respeito, momentos intensos, comunicação sincera, uso de memória intencional como fonte de aprendizado, e a atuação verdadeira começa efetivamente com esse cuidado mútuo, com essa capacidade que temos de respeitar os outros, de comunicar de forma sincera e de usar a memória emocional como fonte de aprendizado, de comunicação, de acolhimento do outro, transformação interna e de progressão dentro daquilo que são as nossas expectativas e transformações. Espero que tenham gostado desta aula 29. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.